Boa noite a todos. Boa noite. A leitura de hoje é da Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, psicografada pelo espírito de André Luiz. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros, transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozeiro alheio, ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis, enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro, remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro, ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto, auxilie a cavar um poço sobre areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Boa palestra a todos. Boa noite, irmãos e irmãs dos dois planos da vida. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Sintam-se à vontade, sintam-se amparados pelo mundo espiritual que preparou esse ambiente muito antes de nós aqui chegarmos. Antes da exposição, vamos então fazer a nossa oração para a harmonização. Senhor e Mestre Jesus, abençoa-nos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por Tua bondade, pela Tua humildade, de ter vindo à Terra há mais de 2000 anos, e nos ter trazido o Teu Evangelho, mostrando-nos como devemos nos portar, nos comportar, como devemos pensar, sentir, falar e agir. Que possamos, Senhor, com o Seu auxílio, com o auxílio dos bons espíritos de todo o mundo espiritual, com auxílio dos livros da doutrina, essa doutrina maravilhosa que nos ampara, que nos consola, que possamos ter força, resignação, fé, coragem, confiança, para continuarmos caminhando diante das vicissitudes que são normais nas nossas vidas, e que tenhamos a compreensão que tais vicissitudes são necessárias para a nossa evolução. Só Tu, Mestre, com o Teu amparo, com o Teu auxílio, com o Teu ensinamento, nos pode fazer conseguir com que caminhemos pelo caminho reto e que possamos um dia sermos merecedores de estarmos ao lado do Pai e atingirmos mundos melhores e superiores àqueles em que nos encontramos. Pai amado, Te agradecemos pelo dom da vida e Te agradecemos por esse momento, por tudo que nos é concedido
usufruir em bens materiais, mas principalmente aquilo que nos é oportunizado pelo nosso crescimento moral, intelectual e, consequentemente, espiritual. Com essa prece, pedimos permissão ao alto, ao mentor espiritual dessa casa, para darmos por aberto o trabalho da exposição doutrinária de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. A palestra de hoje é com o nosso irmão Fábio, trabalhador da casa. Que os bons espíritos o amparem em sua exposição. Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui reunidos para refletirmos sobre as palavras do Evangelho, no momento em que todos nós viemos aqui buscar algo que acalente a nossa jornada, o nosso caminhar, de uma forma mais suave, mais leve. Eu estava buscando uma inspiração para trazer uma reflexão na noite de hoje e eu abri o Evangelho e ele caiu bem no prefácio da obra, logo na segunda folhinha. E lá, o Espírito de Verdade assina que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, vêm como um imenso exército. Assim, quando recebe a sua ordem, espalham-se por todo o globo da terra, de forma a aparecer estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. E aí, eu refletindo sobre essa passagem, me veio à mente a contribuição do mundo espiritual na nossa vida. E quanto mais eu refletia sobre isso, eu fiquei assim muito ciente de que praticamente todo o ensinamento que a gente tem recebido partem primeiro do plano espiritual para depois nós fazermos uso aqui na matéria. Mas como assim? Como que isso funciona? Recordemos nós as 3 grandes revelações antes do Espiritismo. A primeira dela com Moisés. Como que foi que Moisés recebeu a lei divina através dos 10 mandamentos? Pelo um evento mediúnico. Foi dessa forma, através da orientação dos espíritos elevados, que Moisés estatuiu os 10 mandamentos. Entre outros mandamentos que a lei mosaica trouxe, os 10 mandamentos são as leis que Deus veio para cumpri-la. Aliás, Jesus veio para cumpri-la, não para derrogá-la. As leis civis eram apropriadas ao povo, ao conduzir do povo na sociedade. Mas os 10 mandamentos, se nós observarmos bem, até hoje a gente busca, cumprir com todos eles, porque existe uma profundidade, muito grande em moral para nós seguirmos. Se alguns dos mandamentos que proíbem a conduta humana, a desgraça, como a morte, como matar, como tomar o Deus em vão, o santo nome de Deus em vão, e tantos outros que para nós já não cabe mais, mas no entanto tem alguns que ainda estamos buscando orientação, força, mudança de hábitos para praticarmos. Um exemplo deles é cobiçar, as coisas alheias, talvez honrar o pai e mãe, Cada um de nós faz uma reflexão a respeito daquilo que está buscando. Então essa é a primeira grande contribuição,
que está aqui na codificação, está aqui sendo trabalhado no Evangelho, que é a primeira revelação que vem através dos Espíritos. E a segunda, muito mais ainda, com Jesus, que veio resumir todos esses mandamentos em um mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, né? Como é um resumo de tudo o que o ser humano precisa para que o reino dos céus esteja em seu coração. Mas Jesus não andou pela terra sozinho. Ele contava, né, pela providência divina, com uma falange de espíritos auxiliares. E sempre que ele conseguia fazer de um momento de provação uma oportunidade de ensinamento, ele não atribuía a ele. Não temos nenhum relato em que Jesus atribui a si próprio as suas manifestações. Ele sempre atribui ao Pai e agradece por ter conseguido ser um instrumento da sua vontade. Então, do alto, os Espíritos também auxiliavam a Jesus, que veio nos exemplificar, né, a conduta cristã na terra, entre os encarnados. E o Espiritismo? Como que a terceira revelação se deu, se não através também dos Espíritos, que são as virtudes do céu, como diz no prefácio da obra. Se Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, os espíritos que são criados por Deus trazem consigo o princípio inteligente do universo. E à medida que esses espíritos se desenvolvem e entram em comunhão com o Pai, por amor aos demais irmãos encarnados como nós, eles se veem em missão para nos auxiliar. Daí a codificação kardeciana através do relato dos Espíritos. Porque para nós do meio espírita, a gente conhece a história, conhece como que se deu os fatos, mas para os simpatizantes que estão começando a conhecer a doutrina, talvez lhe faltem a base, né, de como tudo isso começou. Porque o Evangelho, ele é maravilhoso, ele é claro, ele dispensa alegorias, ele vem com notas, né, em cada capítulo. E que notas são essas? As instruções dos Espíritos. Mais uma vez, a colaboração dos Espíritos. Então Kardec reuniu muitas perguntas que todos nós até hoje gostaríamos de ter feito a Deus se tivesse uma oportunidade. Então, das melhores respostas, daquelas que sobre o crivo da razão, que poderiam estar face a face, independente do tempo, com o uso da razão, Kardec selecionou as melhores e reuniu no Livro dos Espíritos. E de lá, dos Livros dos Espíritos, foram extraídos outros livros, né, para o nosso uso, para o nosso entendimento. Então, um deles é o Evangelho. E sendo o objetivo do Evangelho, né, o reino dos céus no coração dos homens, ou seja, nós estarmos conectados com o bem, buscando nos aprimorar a cada instante, a contribuição dos Espíritos, ela vem nos auxiliar a entender o porquê que nós precisamos nos esforçar e qual a condição necessária para que nós tenhamos êxito. Uma dica de leitura onde relata depoimentos dos espíritos que partiram, mas que deixaram a sua história registrada, está na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. A primeira parte deste livro, uma parte mais teórica, mais conceitual,
Mas na segunda parte nós temos inúmeros exemplos de espíritos que vêm contar a sua história. São espíritos conhecidos à época de Kardec e que vêm então demonstrar o seu estado após o desencarne do corpo. Alguns felizes por ter vencido, ter combatido o bom combate, ter vencido as provas na Terra e chegando no mundo espiritual, sentir que o seu propósito de vida foi cumprido, foi atingido. Outros, muito mais felizes, porque conseguiram então ultrapassar a sua missão enquanto indivíduo na Terra e conseguiram auxiliar outras pessoas. Porque cada um de nós tem um objetivo particular e individual, mas quando a gente consegue transcender e passar até a colaborar com o próximo, o relato dos espíritos no plano espiritual é que a felicidade é muito maior. E tem os espíritos também em condição triste e muito tristes, em arrependimento e rezando ao Pai que possam ter uma oportunidade como a que nós estamos tendo nesse momento, de voltarmos à encarnação para começarmos uma nova história. Que a vida é uma só, mas muitas são as reencarnações para que nós possamos, sob o véu do esquecimento, praticar a bondade sem saber quem é o que está ao nosso lado, quem é o próximo. Porque se soubéssemos, seria mais ou menos como acontece no dia a dia. Você se dá muito bem com uma pessoa, porque ela te cumprimenta, ela te trata bem. Mas imagina se alguém de sua alta confiança viesse a lhe dizer que essa pessoa fala mal de você pelas costas e já tentou fazer algo de ruim para te prejudicar. Como que você passaria a tratar essa pessoa? Da mesma forma? Sem nenhum julgamento? Sem nenhum receio? Daí a importância do véu do esquecimento, para que com a pureza da nossa consciência nós possamos sempre tratar todos como irmãos. Mas as lições dos espíritos e seus ensinamentos morais não param por aqui. Não são só os relatos, mas as comprovações de que os ensinos morais, eles passam as gerações e se mantêm intactos. Prova disso está aqui na introdução do Evangelho, quando Kardec diz que pode-se dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes: os atos comuns de Jesus no cotidiano, os milagres de Jesus, as profecias, as palavras que serviram de estabelecimento dos dogmas das igrejas e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras já foram motivos de controvérsia, de discussão sobre quando foi escrito, quando foi revisado, a tradução que pode ter distorcido algum fato, isso nós já escutamos algumas vezes. No entanto, o ensinamento moral do Cristo se mantém perfeitamente aplicável, sem nenhuma ressalva, porque ele é tão grandioso e exige de nós uma consciência tamanha no esforço próprio em alcançá-lo, que a humanidade ainda aspira por Jesus. Na questão 886, quando é questionado os espíritos sobre como entendia a caridade conforme Jesus, então a benevolência para com todos, indistintamente, até aqueles que não nos agradam.
a indulgência para as imperfeições alheias, porque quem de nós não comete erros? Quem de nós não falta e precisa de indulgência, precisa continuar caminhando? E o perdão das ofensas. O perdão das ofensas é aquela condição que nos desconecta com o rancor, desconecta com a injúria, com aquele fato que nos trouxe algum desconforto. Então, praticar a benevolência, a indulgência e o perdão continua sendo o caminho e a ferramenta que a gente deve mais usar na nossa jornada. E Jesus, como veio exemplificar toda a sua passagem na Terra, Kardec aproveita desses ensinamentos e traz logo para o primeiro capítulo: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o cumprimento. E Jesus em tudo exemplificou a bondade quando ele curava os cegos, fazia andar os aleijados, ou intervia em julgamentos em praça pública. Ele jamais condenava. Aliás, a orientação que era dada por Jesus era sempre: ide e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. Ou seja, para que as circunstâncias que nos cercam, para as leis divinas que nos regem, não venham a nos pegar desprevenidos, cometendo algum erro ou até optando por caminhos perigosos, nós não passemos a sofrer. Mas é no capítulo 2, no item 5, em que Kardec faz menção ao ponto de vista. O ponto de vista, aquele que vai mudar totalmente o nosso entendimento em relação à nossa estada como encarnado, e que sendo a base da fé cristã, a confiança na vida futura, aquela que nos faz entender que estamos aqui de passagem, que estamos numa oportunidade de aprimoramento e de estudo, mas que tudo passa. As coisas boas que conquistamos no âmbito material, que são necessárias para o nosso conforto, para a nossa ampliação dos nossos horizontes, também passam. As doenças, as provas, as expiações que nos assolam, mas que também trazem consigo uma oportunidade de aprendizagem, também passam. E quando encaramos a vida futura como uma condição natural, o peso que se dá sobre as atribuições que temos se torna bem mais suave, bem mais leve. É dessa forma que nós somos convidados, como Santo Agostinho fala na questão 919, a refletirmos o nosso dia a dia, a fim de angariarmos coragem, força e entusiasmo para o enfrentamento do nosso dia a dia, e muitas vezes também para recuperar situações nas quais nós não tivemos o equilíbrio necessário. Então, a melhor forma de evitar o arrastamento do mal e buscar uma ferramenta precisa que nos dê as condições de melhorarmos através do autoconhecimento é bem simples, como ele orienta: a oração, o recolhimento no seu ambiente de concentração diário, passando revista nos atos do dia, verificando se não faltou com nenhum compromisso ou se deixou de ajudar quando podia, e pedindo auxílio do alto, para que no dia seguinte encontrasse a inspiração e a energia necessária para resolver essas situações pendentes. Desta forma,
é que o verdadeiro homem de bem, o homem e a mulher de bem na terra, conseguem passar de uma forma mais sutil, mais tranquila, mas não menos consciente da realidade que vivemos. Porque há muitas distrações e é preciso que cada um de nós tenha a vontade de silenciar aqui o barulho para ouvir a voz interior. Porque, segundo André Luiz, no livro O Nosso Lar, o nosso corpo é uma veste, uma experiência, um trabalho é uma aquisição. Um dia encarnado é um século no mundo espiritual. As coisas andam numa velocidade bem maior do que nós imaginamos. Daí a necessidade de nós ligarmos aqui as amizades, as relações de boa conduta, os bons hábitos, porque desta forma o que ligarmos aqui na terra, estaremos ligando também no céu. E desligarmos o orgulho, o egoísmo, aqueles hábitos menos felizes, nos esforçando, porque o que desligarmos aqui na terra, também estaremos desligando no reino dos céus. Porque aqui é apenas um estado de encarnado, mas ao partirmos levaremos conosco as nossas aquisições de valor moral. Todo o resto se fica, como no capítulo 2, onde tem um relato de uma realeza terrestre, uma rainha da França. Ela registra que até mesmo no próprio sepultamento a realeza já havia se perdido. Como dar a entender a todos nós de que os interesses, as sucessões já estavam acontecendo enquanto ela não havia nem sido sepultada. Mas a surpresa maior, aquela que realmente fez ela refletir sobre a sua passagem na terra, foi quando ela viu acima dela no mundo espiritual, mas muito acima dela, aqueles homens e mulheres que ela julgava serem bem pequenos, porque não tinham o sangue nobre. E aí, como no mundo espiritual o véu do esquecimento ele se desfaz, e o espírito recobra a sua jornada espiritual, com toda a sua bagagem de aprendizado, ela mesma vem a recomendar que é preciso a abnegação, a humildade e a caridade em toda a sua prática. A benevolência, se não vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Desta forma, com todo esse aprendizado que os Espíritos nos trazem de diversas ordens, sejam pessoas que tiveram muito êxito quando encarnados, sejam aqueles que foram muito humildes, todos têm a sua contribuição. E geralmente, não é regra, mas existe uma inversão. Quando nós pensamos que ser muito bem sucedido na terra vai nos proporcionar a mesma condição no mundo espiritual, a menos que ser bem sucedido venha acompanhado de moralidade, de fazer o bem, de praticar a caridade. Quando essas palavras não encontram guarida no coração, geralmente os papéis se invertem e o espírito sofre. Então, no capítulo 7, tem no item 3 um alerta: todo aquele que se eleva será rebaixado,
e todo aquele que se humilha será elevado. A humilhação não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, o Espírito na letra aqui nos convida a sermos humildes para aceitarmos aquilo que não compreendemos e buscarmos o conhecimento, para que nós não nos afastemos dos nossos irmãos por orgulho e busquemos caminhar juntos, dando as mãos para o enfrentamento, para as obras que precisam ser feitas. Jesus nos dá 3 exemplos aqui de como isso acontecia no tempo em que ele estava encarnado na terra, mas que ainda acontece nos nossos dias. Os discípulos se aproximaram dele e o perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus disse que, em verdade, ele pediu, tendo uma criança no local, ele colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade, que se vós não se converteis, e se não vos tomardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Isso ele estava falando para com os discípulos e todos aqueles que o ouviam. Então, se tornar uma criança não é brincar. Se tornar uma criança não é falta de compromisso, mas se tornar uma criança é aproveitar os exemplos que elas trazem aos pais, aos avós, aos tios e às outras crianças. É se incomodar, chorar e de repente voltar a brincar no mesmo instante. É pedir: papai, mamãe, me ajuda a alcançar esse copo na pia. É receber uma orientação, mesmo que não lhe agrade, mas agradecer e obedecer. Então é disso que Jesus está falando, que por mais que nós já desenvolvemos alguns talentos, algum conhecimento, que o orgulho não nos atrapalhe, que a nossa mente esteja sempre aberta para o novo e que o novo seja acompanhado sempre da responsabilidade do bom cristão, e que nós não tenhamos a impaciência de esperar pelos nossos objetivos, pelas nossas conquistas, porque se nós persistirmos, em algum momento vai acontecer. E ele relata aqui que a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aproximaram-se com ela e ela reverenciou Jesus, dando a entender que queria fazer uma pergunta. Então Jesus lhe disse: que quereis? E ela diz: eu gostaria que os meus filhos ficassem um à sua direita e outro à sua esquerda no reino dos céus. Jesus, compreendendo a grandiosidade do que ela estava pedindo, ele diz: por acaso vós estareis disposto a beber do meu cálice? E os dois responderam prontamente: sim, beberemos. Jesus concordou: sim, eu sei que vocês beberão do meu cálice, mas quanto a estar à direita e à minha esquerda, não cabe a mim, mas aquele que o Pai preparar, nos dando uma lição de que todos nós, nas nossas contribuições, estamos sendo vistos, estamos sendo acompanhados, até quando nós falhamos e quando estamos achando que estamos sozinhos, estamos sendo vistos, e que isso é bom, que isso é necessário, porque a nossa hora, o nosso engrandecimento, ele vai chegar, mas não é porque eu me esforcei um pouquinho que eu já devo esperar a colheita, não é porque eu ofereci ajudar alguém que já fico pensando em quem irá me ajudar quando eu precisar.
Então aqui é uma lição dos 2 apóstolos, mais a sua mãe, que estavam no início da sua jornada e, por amor aos filhos, a mãe, mas eles também concordando, já queriam uma posição no reino dos céus. Mas viria muita coisa, e até hoje vem, porque se esses apóstolos estiveram na terra em auxílio ao Mestre, sabendo que a vida é uma só, mas muitas são as encarnações, passado mais de 2000 anos, é provável que muitos deles já estiveram novamente entre nós em auxílio, buscando estar à direita e à esquerda do Mestre. E para nós caminharmos para o fim dessa reflexão, Jesus também, entrando na casa de um dos principais fariseus para ir tomar uma refeição, percebeu que os convidados se aceleravam em buscar as primeiras posições na mesa. E como ele não deixava nada passar, aproveitando mais uma lição, ele recomenda que nós, nas oportunidades em que tivermos, principalmente compartilhando com nossos irmãos, que nós não tenhamos tanto esse ímpeto de chegar primeiro, de estar à frente, porque pode ocorrer, como nessa parábola, de um convidado mais querido do anfitrião não tenha um lugar para sentar na frente e que você, eu, qualquer um de nós seja convidado a ceder o lugar. Ele recomenda então que pela humildade, mais uma vez falando de humildade, que nós busquemos o nosso posto, o nosso posicionamento, mas respeitando a boa educação, o bom senso, para que assim, ao sermos vistos no nosso momento, na nossa melhor condição, como bons cristãos, sermos chamados à frente para congratular com o Pai que nos protege. Que nós possamos continuar essa semana abençoada, agradecendo a Deus pela oportunidade de vida, pela condição que temos, valorizando os nossos talentos, porque todos nós os temos, sendo grato por toda a oportunidade que encontramos, especialmente no nosso seio familiar, de sermos melhores a cada dia, e que o alto nos abençoe com o necessário para que a nossa intenção se transforme em hábitos, e esses hábitos forjem o nosso caráter. Que assim seja, graças a Deus. Após essa jornada histórica e espiritual de mais de 3.000 anos, certamente sairemos daqui com um pouco mais de conhecimento, de informação, para que a nossa jornada do dia a dia seja ainda mais clara com todas essas informações. Então vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, em todos os lugares, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade da vida, pela oportunidade dessa reencarnação, de estarmos novamente vestindo essa veste material que nos foi dada, para que pudéssemos resgatar as nossas falhas de outrora, para que pudéssemos evoluir
nas virtudes necessárias, conseguindo passar pelas provas e pelas expiações, de acordo com o que foi estabelecido em nosso planejamento reencarnatório. Somos ainda espíritos imperfeitos e cientes dessa imperfeição, Senhor. E precisamos da Tua bondade, da Tua misericórdia para nos auxiliar nessa caminhada, para que possamos ser menos orgulhosos, arrogantes, vaidosos, para que tenhamos condições de perdoarmos mais os nossos irmãos e a nós mesmos, para que consigamos ter indulgência na compreensão de todos os nossos irmãos, para que sejamos pessoas mais humildes, caridosas, bondosas, para que possamos olhar para o mundo e saber que tudo o que nele existe são bênçãos maravilhosas da Tua bondade infinita. Pai amado, permita, Senhor, que possamos retornar aos nossos lares, agradecidos por todas as bênçãos que aqui recebemos, pelos medicamentos recebidos de acordo com os nossos merecimentos e necessidades, e que saibamos fazer bom uso dos ensinamentos que hoje aqui recebemos, e mais do que informação, que tenhamos condições de colocar em prática no nosso dia a dia. Com essa prece, agradecendo ao mundo espiritual, agradecendo a Deus e a Jesus, ao mentor dessa casa, pedimos permissão para encerrarmos a atividade da exposição doutrinária dessa noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus.